agradeço ao longa, convidada para ficar para a gente assistir. Vou passar a palavra para vocês imediatamente, vocês podem já vir para cá. Não sei se você tem algum material para apresentar. Não vai ter. Não vai ter? Vão falar sem O André Aranha, da INDEC, todo mundo já conhece. Agradecer ao Fábio, presidente do Conselho, em nome do nosso diretor, o João que viria fazer essa conversa com vocês. Infelizmente ele teve um problema pessoal, umas dificuldades, e de última hora pediu para eu vir até aqui. Eu, infelizmente, não tive tempo de separar o material para estar mostrando, mas a ideia é conversar um pouco, trazer uma primeira conversa. Sim. A gente está lá sempre aberto a vir aqui conversar, expor o trabalho que a gente vem desenvolvendo na INDEC. O nosso trabalho ele é complementar, é acessório, ele é coordenado com todas as atividades que vêm sendo feitas aqui na Secretaria de Planejamento, bem como nas outras secretarias, a Secretaria do Meio Ambiente, em relação a planejamento de políticas urbanas. Nós temos desenvolvido lá na nossa pasta, na INDEC, os trabalhos relativos ao plano de mobilidade, dos quais fazem parte dois projetos que eu tenho participado, um é o plano viário e o outro é um estudo de viabilidade técnica da ligação Viracopos-Centro. Esses dois trabalhos a gente conseguiu formatar na INDEC uma equipe jovem, uma equipe de técnicos bem qualificados, mais jovem, pessoal de carreira da empresa, para garantir a criação de uma massa crítica, para que com isso a gente consiga fazer planos e projetos, não é só fazer e entregar um caderno pronto, né? Depois você tem que continuar e fazer com que eles sejam efetivos, que a gente possa acompanhar e as diretrizes possam ser de fato se tornar realidade, ser implantada ao longo do tempo. Esse tema para o qual nós fomos convidados a falar hoje é um tema que aqui em Campinas ele é muito emblemático, né? Campinas é a única cidade do Brasil que já teve um sistema ferroviário do tipo veículo leve sobre trilhos, uma experiência que durou 5 anos em operação e deixou de ter, a cidade abandonou. Então é um tema que mexe com a cidade, a maioria da cidade, já está há muito tempo na cidade, não é? E deve ter tido contato com essa experiência. Isso foi entre 1990 e 1995. Meu objetivo não é falar do passado, até posso, se convidado for, vir aqui para falar só sobre essa história que eu conheço muito bem. Será? Mas o objetivo aqui é falar de futuro. Até por ter tido essa experiência, nós temos a obrigação planejar com muita seriedade, com muito cuidado, com o pé no chão, pensando no futuro, no desenvolvimento da nossa cidade. Por isso nós temos desenvolvido o nosso trabalho do plano viário em coordenação e parceria aqui com a Secretaria de Planejamento. Eu tenho 20 anos, quase 20 anos de prefeitura, acompanhei o plano, a implantação, o começo da implantação, a aprovação do plano diretor de 96, depois a elaboração em 2006, a aprovação, e essa é a primeira vez que a gente tem uma interação, uma interface tão grande com o órgão de planejamento. Em nenhuma outra oportunidade nós tivemos essa condição. E também é a primeira vez que nós temos uma base de dados tão completa, tão ampla e tão segura para trabalhar, tanto no plano diretor quanto no nosso planejamento. Então é uma condição ímpar que nos permite aplicar técnicas e ferramentas que no passado não eram possíveis. Entre elas, a gente vai aplicar ferramentas de modelagem computacional para fazer a estimativa de demandas, para fazer os cálculos de custos, de benefício das alternativas que nós vamos simular. O nosso plano ele está na fase de diagnóstico. Nós estamos na fase de diagnóstico. Todo plano, assim como o plano diretor, ele tem uma primeira fase que é de levantamento de dados. Depois esses dados são compilados, são organizados e a gente passa para a fase de diagnóstico. Então o nosso plano hoje ele se encontra na fase de diagnóstico. Você está falando do plano de mobilidade? Plano de mobilidade, plano viário. O viário ou o mobilidade? É o plano viário que é um complemento do plano de mobilidade. Para finalizar.
Em paralelo a isso, tem um outro estudo de melhoramento que é específico de uma região, que é em função da expansão do aeroporto de Viracopos, que é a ligação do aeroporto ao centro da cidade. E nesse contexto, nós temos na cidade, a cidade de Campinas, ela tem um processo de crescimento que vem sendo estimado dentro do plano diretor. Isso é uma necessidade também. A gente tem que saber qual é a cidade que nós vamos chegar, qual é a população que nós vamos ter, quais empregos e matrículas que nós vamos ter daqui a 10, 20, 30 anos, para a gente poder estimar qual é a infraestrutura que a cidade precisa. Infraestrutura de mobilidade, assim como as outras infraestruturas públicas. E nesse processo é que a gente se encontra no momento para definir o diagnóstico da cidade. A tecnologia veículo leve sobre trilhos é uma das tecnologias que nós estamos estudando. Ela ainda não é uma tecnologia selecionada para um projeto específico, mas ela é uma das tecnologias que a gente vem estudando. Em paralelo, a gente tem estudado as tecnologias, dos custos de investimento em infraestrutura, custos de investimento em equipamentos, custos operacionais, para poder alimentar esse processo quando a gente chegar na fase de propostas. Isso vai ser o processo que vai nos permitir discutir junto com a sociedade, através dos conselhos e através das audiências, quais são as alternativas que serão as melhores para a cidade, apresentando junto com as alternativas resultados esperados a partir de dimensionamento. Hoje nós temos na cidade 12 grandes eixos, vetores de demanda que têm uma proporção em um horizonte que a gente está trabalhando de 20, 30 anos, tem condições de absorver sistemas de média capacidade, que no qual se insere o VLT. Nós estamos estudando outras tecnologias como o monotrilho, como o aeromóvel, que são derivados, além do VLT, que é um derivado do VLT, e o próprio BRT, que já tem 2 projetos em andamento de implantação na cidade. Todas essas tecnologias, elas têm benefícios, vantagens e têm desvantagens. O processo de decisão, ele ainda não chegou, ele vai chegar mais adiante. Nosso plano, ele tem um horizonte também de julho do ano que vem, então ele vem caminhando para e passo com o diretor, e agora nessa nova programação que a Secretaria vai fazer, a gente vai caminhar também para e passo. As questões de mobilidade, elas sempre suscitam muita... aponta-se todas as audiências do plano diretor, a questão da mobilidade, do transporte foi uma das mais demandadas pela população. Sempre estava ali em segundo, terceiro, às vezes em primeiro lugar. Agora não é fácil, porque a mobilidade, ela não depende só de tecnologia, ela não depende só do planejamento do transporte, ela depende de uma interação forte com o uso do solo, da ocupação. A definição dos espaços da cidade, a organização das densidades urbanas, das densidades populacionais, ela define a viabilidade ou não de determinada solução. É por isso que a gente vem trabalhando junto com a Secretaria de Planejamento para estabelecer um novo processo de desenvolvimento urbano aqui, com planejamento urbano, também orientado com planejamento de mobilidade. Isso vem sendo adotado em vários países do mundo, tem até uma sigla que foi adotada, os órgãos internacionais, a ONU, os órgãos ligados à ONU, que é o Banco Mundial, eles gostam muito de adotar siglas de 3 letras para definir as ações de política urbana. Né? Então foi assim que criaram o tal do LRT, assim que aqui é conhecido como VLT, no exterior é LRT, e existe uma outra sigla chamada de DOT, ou TOD em inglês, que define o desenvolvimento orientado pela mobilidade ou pelo transporte. Então é dentro deste conceito que a gente vem trabalhando, que a gente vem desenvolvendo o nosso plano viário, que é o detalhamento do plano de mobilidade, e ele é parte do novo planejamento urbano da cidade, no qual se insere um novo plano diretor, futuramente a nova lei de uso e ocupação do solo. E esse trabalho ele vem sendo feito em extrema harmonia, em extrema colaboração com a equipe aqui da Secretaria de Planejamento. Quero deixar aqui o meu pessoal, a equipe muito pequena, que
equipe mais extremamente qualificada que consegue fazer um trabalho excepcional. Todas as dificuldades que a gente tem no poder público, limitação de recursos, limitação de todos os tipos, a gente procura fazer, o pessoal aqui tem procurado fazer um trabalho. Isso tem sido muito importante para o nosso trabalho lá na INDEC. E algumas coisas que não se consegue dar conta por aqui, a gente dá conta por lá e vice-versa, e a gente com isso vem trabalhando no desenvolvimento conjunto desses dois pontos. O VLT ele é uma tecnologia que tem uma disseminação mundial em duas vertentes diferentes de aplicação. Na Europa, principalmente, ele tem uma aplicação mais urbana. Ele tem uma aplicação de distribuição de demandas urbanas locais, principalmente em áreas de restrição de circulação. Então ele não tem, nesse caso de aplicação, uma característica de grandes demandas, de grandes eixos, mas sim de alta renovação, de percursos de baixa velocidade. E aqui no Brasil, a primeira aplicação que tem essa característica é o projeto do Rio de Janeiro, que entrou recentemente em funcionamento aí nas Olimpíadas. Esse projeto ainda não está completo, mas ele já está funcionando. Uma boa parte tem tido um bom resultado. Fica evidente a dificuldade de adaptação, tem todo um período de adaptação da cidade a essa nova tecnologia, né? Até hoje o sistema opera com os batedores, é um processo que com o tempo a população vai aprender a usar, vai se inserindo na cidade e cria de fato, permite uma requalificação urbana, mas ali esse projeto ele só dá certo porque ele não é um projeto só de transporte, ele é um projeto de reurbanização de toda uma área, em conjunto com uma série de outras ações que permitem que ele seja inserido naquele contexto. Se fosse só chegar lá e colocar um veículo para rodar, rodaria assim. Uma outra forma de aplicar essa tecnologia é em eixos de demanda pendular de média capacidade. Esse tipo de aplicação é mais comum na Ásia, na China, na Índia. No Brasil, ele tendia a ser utilizado com essa característica. No passado, aqui em Campinas, tentou-se fazer um sistema com essa característica. Alguns outros sistemas que estão aprovados ou em implantação no Brasil têm essa característica. Um deles tem problemas sérios, que é o sistema lá que é muito grande, que corre o risco de nem ser o antes de 4 vezes mais já o valor. Então com esse tipo de situação que a gente tem que estar atento, tem que conhecer bem, saber como funciona, quais são as formas de financiamento. Porque a cidade pode escolher dentro daquilo que ela define como valor, né? Porque se a gente falar de valor monetário simplesmente, não tem muito o que discutir. O sistema sobre pneus BRT custa em torno de 1/3 do sistema sobre trilhos. Se a única variável de escolha for o custo de implantação, a escolha está dada. Então a cidade ela vai ter que discutir sim quais são os seus valores e em cima do que ela quer escolher. Feita a sua escolha, isso tem que ser feito em bases concretas, tem que ser feito com segurança, tem que saber a forma de investimento, como investe, de onde se retira esse recurso, como se faz o custeio, né? O custeio também é mais caro, como se equaciona esse custeio, e de fato a gente cria os mecanismos necessários para implantar essas tecnologias no nosso município, com um horizonte aí de médio e longo prazo que a gente está tratando de 10, 20, 30 anos. Mas agora o processo que está sendo feito, ele é um processo que nunca foi feito antes, dentro da administração pública. Eu estou aqui há 20 anos, conheço a história de como foi feito o anterior, na época eu estava na FEPASA, não trabalhava com o VLT, mas estava na FEPASA, mas eu posso dizer para os senhores e para as senhoras que dessa vez a gente está com um processo que contém uma seriedade bastante diferente do que foi abordado anteriormente. Assim, rapidamente é o que eu queria trazer para vocês sobre esse assunto, como está sendo tratado na INDEC da Secretaria de Transportes, e dizer que isso é uma primeira conversa, é um primeiro panorama de muitas que virão necessariamente nessa discussão com a sociedade, porque nenhum plano se sustenta só pelas suas bases técnicas, né? Ele tem que ser construído junto com a sociedade, para que a sociedade absorva aquilo como
parte da sua necessidade do seu dia a dia, e, portanto, ele tem chance de sobreviver. Senão vai ser só mais um caderno na estante para alguém um dia consultar no trabalho escolar. André, deixa eu aproveitar e fazer só antes de eu controlar a ordem das perguntas, eu vou aproveitar para falar primeiro. Já é a quarta vez que o pessoal da INDEC veio aqui, o Barreiro já veio aqui algumas vezes, já respondeu. Isso tem sido muito legal, porque tem sido sempre uma questão que a gente tem levantado e que nunca ficou. Quando no plano diretor a gente começou a ver que a estruturação territorial estava baseada no plot, e a gente olhava aquele gráfico das diretrizes, aquele mapa das diretrizes viárias que estava pensando, e começava a imaginar que o Ciatec vai ser uma coisa importante, Viracopos vai ser outra, um está no sul, outro está no norte da cidade. E a ligação viária entre os dois, a gente não via. Se realmente nós vamos ter esse potencial de ter um polo de alta tecnologia que, evidentemente, mundialmente vai se utilizar do Viracopos para chegar em Brasília, e a gente não ter um elemento de ligação que seja mais direto ou um pouco mais rápido para esse lugar, pelo menos projetado, ele não precisa ser efetivado no momento. E aí, quando a gente vê a realidade local, que os dois eixos do BRT hoje, que a gente tem, João Bardoló e Amoreiras, tem um zoneamento favorável para densamento urbano. Zona 11 e Zona 12. Coeficiente 1.6, 1.8, 2.6, 2.8. E ele não acontece ao longo desses eixos. Então, qual que vai ser? Aí eu vou perder esse coeficiente todo, eu vou ter que pagar a autora onerosa para ter um coeficiente 2 ou coeficiente 4. Esse adensamento vai ocorrer ao longo dos eixos, eu tenho que pagar. Não ocorre hoje, que é de graça. O que está faltando, na verdade, eu acho que alguma coisa nesse meio. Daí é que veio essa questão toda de que a gente, o deputado, inclusive, falou, poxa, mas é importante a gente ter conhecimento do plano de mobilidade. Lógico, então todas as questões vêm em cima disso. Então, o VLT é uma possibilidade, não só municipal, mas talvez regional, né, região metropolitana, e tem 3 milhões de pessoas praticamente. E a gente tem uma demanda que hoje corre ao lado da Paulista, do eixo da Paulista, que vem de Hortolândia e Sumaré, que passa no meio, no centro das duas cidades, e a gente anda de ônibus, né? E não anda de trem. Eu ando de carro. De carro, né? Tem uma carro. Porque hoje, até só... Não, o pior trecho então, de carregamento viário dentro do município de Campinas é justamente a rodoviária. Tem um troncamento, hoje um mapeamento que a gente fez, um troncamento da Dom Pedro com a Anguera ali, principalmente no período da manhã, mas também no período da tarde, é o pior trecho de adensamento viário dentro do município de Campinas. São duas rodovias, não são vias sobre a governabilidade do município, mas estão dentro do município. Dentro do nosso diagnóstico é o pior trecho hoje. E ali é justamente o entroncamento da demanda metropolitana. Exato. Mas esse realmente é uma preocupação. E eu não quero aqui entrar no mérito das discussões do plano diretor e da lei de usurpação, mas o pessoal tem discutido ferramentas para tentar induzir, aproveitar o que proporciona o Estatuto das Cidades e, de fato, implantar essas ferramentas no município a partir de uma nova lei de usurpação, para induzir esse desenvolvimento onde se pretende e controlar onde ele já está no seu limite, né, através dessas ferramentas que você citou. Assim, o pessoal está atento a isso, tem discutido muito isso, e eu acho que em conjunto aqui com a sociedade, com os representantes, isso pode ser melhorado e a gente chegar num bom instrumento. No Brasil tem algumas tentativas que são recentes, apesar do Estatuto das Cidades de fato as ferramentas ali previstas não foram ainda efetivamente utilizadas, né? E são relativamente recentes usos dessas ferramentas que a gente tem monitorado para poder ver qual é o resultado disso, qual a melhor forma de trabalhar com isso. Mas tem umas coisas que, por exemplo, são
conversa, se quiser sentar, tem algumas coisas que são extremamente importantes. Desculpe, eu vou aproveitar que no caso, principalmente de um veículo sobre trilhos, a gente tem uma característica que não muda muito, e são baixas inclinações de pavimento. As rampas têm inclinações que não podem ser muito acentuadas e tal. Ao mesmo tempo, todo leito férreo ou todo caminho que vai ter sempre uma faixa de domínio, né, se proteger, para poder afastar, para poder fazer qualquer coisa. A inclinação e essa faixa de domínio poderiam ser muito bem utilizadas para um sistema de ciclovias ao longo, acompanhando os eixos do VLT. E essas ciclovias, elas podem ser interligadas ao sistema de ciclovias locais, né? Você poder ter nas estações lugar para deixar a bicicleta e tomar o VLT, vamos dizer, no futuro, ou outro tipo de veículo, né? Principalmente nesse caso, ou então fazer todo o percurso de bicicleta. Eu estive conversando, inclusive, com o pessoal lá de Barão Geraldo, que faz aquelas caminhadas noturnas, outro pessoal lá, que agora não me recordo aqui, do Taquaral, que são para Jaguariúna também, né? O pessoal que é assíduo de fazer aqui na Jaguariúna, e alguns usam a rodovia. Exatamente, que é pior, né? E eu conversando com eles acharam isso uma coisa super interessante de ter essa possibilidade, uma vez que também a bicicleta acaba hoje, nos dias de hoje, também ganhando um potencial muito grande. E um dos impedimentos que a gente tem aqui, fora que o nosso sistema viário é pensado exclusivamente para o veículo automóvel, né? Não tem outro princípio, né? Tem sido esse. E o que a gente, fora a nossa topografia, a bicicleta muitas vezes ela não consegue superar. Então muitas vezes você vem para a prefeitura, não dá para você vir de bicicleta, entendeu? Então muito complicado. Em outras cidades dá para você tomar esse tipo de atitude, aqui em Campinas já não dá. Mas de repente com o sistema de ciclovias também a gente pode incentivar. Na conversa que a gente teve, só para posicionar, quando na semana do plano diretor, aqueles 4 dias, o primeiro dia participou o Barreto, e depois da nossa conversa, depois da apresentação e tudo mais, a gente ficou conversando, e ele achou até bem interessante que ele vinha também expor, se colocou à disposição, falou que estava sendo pensado, que ia apresentar as coisas e que ia trazer para o conselho, né, para a gente poder debater. Porque quando a gente viu que o DOT ia ser uma parte fundamental, então, poxa, mais fundamental é o plano viário que está se pensando, se nós vamos ter daqui a 5 anos, planejamentos são ações sempre de curto, médio e longo prazo. A gente tem que pensar em todo esse período, né? Se o VLT não é uma coisa de agora, mas pode vir lá daqui a 10 anos, vai saber, né? Nós temos que preparar isso, não é chegar daqui a 10 anos, agora vamos ter VLT. Não vai ser bem assim, né? Então a cidade tem que começar a preparar isso, né? E a expectativa, isso aí quando você começa a olhar, poxa, o CEATEC lá em cima como vai passar de 8 milhões para 25 milhões de metros quadrados, é isso que foi apresentado, né, no plano diretor. E com o negócio do Viracopos, como é que isso vai se configurar? Né? Bom, as pessoas vão se deslocar nesse eixo, né? Vai de BRT hoje, não tem jeito. Né? Quer dizer, fora, não é uma crítica, mas é assim, a gente tem um problema, né? Nós temos uma rodoviária que não tem um terminal municipal junto, né? Tem um intermunicipal ali do lado, né? Então às vezes é difícil, a gente vê as pessoas andarem na rua ali para ir até o clube, né? Para se deslocar de ônibus, né? O pessoal chega ali, né? Por isso que é intermunicipal. Essa é uma outra questão. Vamos abrir as questões? O Verde, Fidelis, Márcio. Eu acho que o principal
tem que mudar. Desculpa, eu acho que é uma crítica construtiva. Eu brigo até muito com meu filho, que está lá na INDEP. Faz parte da minha equipe. Ele deve ser brigão também, acho que ele sabe que parece um pouco com o pai. Às vezes ele parece mais com a mãe, que é pior. Mas o que acontece é que eu acho que tem que mudar o paradigma da visão que tem que ter demanda para poder ter um determinado tipo de transporte. Eu acho que a visão tinha que ser uma visão europeia, que você primeiro com o transporte, e aí aquele transporte vai trazer a demanda. E isso a gente está vendo com implantações de transporte. Em São Paulo, um determinado bairro está com a van, depois passa o micro-ônibus, depois passa o ônibus, depois passa o ônibus maior, depois passa ao articulado, ao triarticulado, depois pensa o metrô. Aí, por exemplo, a linha amarela do metrô, eu li um artigo há um ano e meio atrás, na Folha, que diz que tinha uma perspectiva de demanda de lotar a linha amarela em 10 anos. Em 1 ano e meio, a linha amarela está lotada em algumas estações, em alguns trechos. Por quê? Porque estava todo mundo trabalhando em cima da demanda do ônibus. Ninguém imaginou, ou não quiseram imaginar, que um monte de gente ia deixar o automóvel, ia deixar o transporte individual e ia passar a usar o metrô. E também muitas pessoas que estavam nas linhas de ônibus, 800 metros para um lado, 800 metros para o outro, e que iam caminhar até a estação ou pegar ônibus que cruzavam próximo às linhas das estações e passariam a usar o metrô e deixariam de utilizar aqueles ramais de ônibus que tinham, aqueles corredores de ônibus. Então, a visão tem que ser: implanta-se o transporte e vamos trabalhar na demanda do DOT, colocar outro transporte para ser implantado. Então a gente vê uma cidade, por exemplo, que nem o Porto, em Portugal, que tem 500 mil habitantes, que fez uma linha de metrô, em 4 anos implantou uma linha de metrô, que hoje está virando até estudos para o resto do mundo, que até o pessoal do Porto está indo implantar lá em Dubai, numa condição de um trabalho articulado com as empresas, e conseguiu colocar. Boa parte de superfície é, na verdade, um VLT que ora está na superfície, ora está andando enterrado. Na parte enterrada, na maior parte da enterrada, está em vala, parede e laje em cima, que é muito mais barato do que o metrô no Tatuzão. E quando se fala de metrô aqui no Brasil, a pessoa pensa no custo do Tatuzão. Não pensa no trem que é enterrado em vala, como foi feito no Porto, como foi feito em Valência, como foi feito em grande parte do metrô de Barcelona. Né? O Fábio acabou de falar da questão da linha da Paulista. Pô, eu estava na faculdade, em 80, já se falava do TIM, trem intrametropolitano. Quando se projetou a rodoviária lá, o Toninho como prefeito, né? e depois o Claudio na Secretaria de Transportes, Toninho, por que a rodoviária está naquele lugar? Porque está justamente o entroncamento do cruzamento da linha da Paulista com a linha da Mogiana com a Sorocabana. Justamente para a rodoviária, está no cruzamento das linhas férreas, dos leitos férreos. E tudo isso tem se deixado de lado, tudo isso não sabe se está sendo discutido, não. Mas os leitos férreos deixou-se fazer, abrir-se as vendas, a prefeitura soltou ficha de informação de terreno que foi vendido em pleno leito férreo, o decreto que tinha que não poderia aquilo ser vendido, ser construído, deixou-se de lado. E agora, um dia que se aquilo vai ter que ser retomado, vai ter que ser desapropriadas as construções que foram feitas, ou vai ter que se desviar um pouco. Então, eu acho, desculpa, mas eu acho que a gente está perdendo uma essência, uma coisa natural que nós temos na cidade, seriam esses leitos férreos, esses trechos, tá? E não se avança nesse sentido.
O VLT que foi em Campinas, ele foi uma questão política, sabe, ele foi mal implantado, ele foi mal pensado, ele saiu de lugar nenhum para parte alguma, ele não tinha integração nenhuma com o transporte, não foi mudado o zoneamento do trecho onde ele estava, para poder verticalizar, poder ter população. Se ele tivesse chegado nos diques, ele tinha tido uma outra condição. Ele não tinha durado 5 anos só, ele não tinha sido 5 anos deficitário. Então, eu acho que o principal é isso, a gente mudar o paradigma, a gente colocar o transporte na frente e aí a gente criar a demanda, não a demanda ficar correndo atrás do transporte. O BRT, quantos aniversários está fazendo? Já fez mais de 10, desde que foi lançada a ideia, com o projeto, etc, etc. E nós ainda não sabemos quando vão começar as obras. E quando que essas obras vão estar prontas. Tá? E andar de ônibus em Campinas é terrível. Ontem mesmo eu andei de ônibus, fazia um bom tempo que eu não andava de ônibus, eu precisei, fui andar de ônibus. Gente, pelo amor de Deus, não dá para andar de ônibus. Você está com uma pasta na mão, uma sacola na mão, sabe, sabe, poucas vezes eu consegui me segurar para não cair. E na hora que liberou um banquinho, falei, uma cadeirinha, falei, graças a Deus, agora eu vou poder ser. Mesmo assim, no chacoalho. Os caras dirigem que nem uns loucos, não tem cuidado nenhum, mal esperam as pessoas entrar no ônibus, mal esperam as pessoas sair. Já foram vários atropelados. Uma demanda de horário que ele tem que cumprir. Então tem um monte de coisa para ser ajustada. Obrigado pela participação aqui.